queremos sair melhor então aqui dessa noite, que Deus possa fortalecer cada um de nós e que cada um possa receber a sua porção então, e nunca vamos esquecer do nosso trabalho lá fora, esquecer de tudo que ficou lá e que possamos não deixar Satanás interferir na nossa mente, mas que possamos botar o nosso coração aberto diante dele e dizer: Deus, fala comigo mais uma vez, estou aqui, quero receber do Senhor, e é certo que Deus está pronto para nos abençoar, amém? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, como já falamos, por nós estar mais uma vez aqui na tua casa. Então Deus, não permita, Deus, nessa noite nós sair vazio aqui, Pai, mas que nós possamos receber uma bênção especial em nossas vidas, nosso coração, nossa vida espiritual. Possa, Senhor, meu Deus, nessa noite ser renovada, cada um de nós, Pai. Estamos aqui, Jesus, depois de uma semana de trabalho, enfrentando esse mundo aí fora, Senhor. E estamos aqui para recarregar nossas forças, Pai. E nós sabemos que o Senhor está aqui para nos ajudar, porque nós estamos aqui dizendo para o Senhor que nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, Senhor, disse o nosso profeta que o Senhor está mais ansioso para nos abençoar do que nós ser abençoado por Ti. Então, Deus, nós confiamos e cremos, Pai, aqui na Tua presença. Então, nessa hora nós te pedimos, Pai, fala com cada um de nós, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero mais e mais de Cristo. Vamos cantar esse corinho aqui enquanto o pastor então está se aproximando. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui é o lugar onde nós nos reunimos em Teu nome. É aqui que o Senhor nos deu um pequeno abrigo, um estabelecimento onde nós nos reunimos, mas a nossa verdadeira reunião é em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, amado Deus, nós queremos estar unidos contigo aqui. Não queremos estar aqui apenas fisicamente, mas queremos estar aqui espiritualmente, com os nossos espíritos triunfando sobre a carne, que o cansaço, enfado, pressões, tudo isto fuja de nós aqui agora. Que possamos verdadeiramente ter um bom tempo em Tua presença, como dizia o Teu profeta, Senhor, poder estar verdadeiramente entronizados nesse espírito de graça, e para que nós possamos Te honrar, Te louvar e possamos Te dar glórias pela Tua palavra. O Senhor já tem recebido os hinos que têm sido entoados como um sacrifício dos nossos lábios de louvor ao Senhor. Te pedimos agora, amado Deus, que este seja um momento
tão terno, tão dócil, uma atmosfera tão suave, que rompa, Senhor, com qualquer coisa que nos segura aqui, este ímã terrestre, Senhor, desta carne que foi formada da terra, seja desfeita, seja desatado, Senhor, e nós possamos subir para as alturas, voar como águias e ver as coisas lá de cima, Senhor, onde Cristo vive. Assim ajuda-nos, Pai, pois pedimos graça, bênção e ajuda, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe, podeis vos assentar. E nós marcamos nesta noite, eu vi alguns irmãos falando sobre a ceia, e que nós teremos então na próxima sexta-feira à noite a ceia do Senhor. E embora não estejamos um número maior aqui hoje à noite, de qualquer forma, irmão Jean, tem alguns que assistem os vídeos, né? Eu sei, a minha irmã lá fora, lá em Sagrada Família, também a irmã Cledeci, os irmãos ali da Rua Nova e os irmãos lá de Triunfo. Então, de qualquer maneira, eu falando aqui, eles também terão parte nisso, também aproveitarão isso, né? Então, não estão presentes aqui, mas estarão assistindo isso via internet, então vai ter a sua validade também, né? E eu sempre digo isto não para me parecer humilde, mas eu realmente não tive chamado, Deus não me chamou para ensinar, para assim, no caso assim, como alguém que possa ter alguma capacidade de eloquência, ou seja, lá sobre ensinamentos profundos, o que lá no Ministério Quíntuplo chama de mestre. E eu simplesmente tive alguns que eles ficaram com tudo, não me deixaram com nada, né? Mas eu penso que é tão bom a gente poder ler do profeta, sabe? Ele disse, fique com o que as fitas dizem, e nós amarrarmos um pouquinho. Eu acho que, de certa maneira, irmãos, isso devia nos alegrar ainda mais. Porque quando a pessoa sabe muito e se envolve muito, a gente viu os grandes homens. Eu conheci um homem que viajei com ele, irmão. Se existe um homem que eu admirei aqui na face da terra, assim, o poder que aquele homem tinha com Deus. Coisa assim, só para os irmãos terem uma ideia, este homem que eu não posso citar nome, nunca vou fazer isso porque é feio, né? Mas ele pregou lá nos Estados Unidos da América e Billy Paul disse assim, ele perguntou para Lois, que é a esposa dele, perguntou, Lois, se você me ama? E daí ela disse, Billy, por que me perguntas isso num culto? Ele disse, não, porque há tanta unção do Espírito Santo aqui dentro, como nos dias do meu pai, você seria incapaz de mentir. E tão tremendo o homem, tanto... E agora, numa outra das últimas notícias que eu tive, que ele se assenta e ele diz que ele mesmo é Elohim e uma série de coisas assim, né? Assim, fica um pouco difícil, né? Coisas assim que tá... Porque sobe. É fácil de... né? Então, quando Deus nos pode deixar pequeninhos, ficar com o que o profeta disse, segurar naquilo que o profeta disse, então nos deixa bem à vontade, de verdade, nos deixa mais seguros. E então nós vamos nos colocar em pé e nós lermos alguma coisa sobre os 7 selos, né? E nós estudamos aqui com os irmãos nas quartas e nas sextas os primeiros 4 selos, né? Que eu cheguei a falar lá em casa hoje, uma visita lá e nós estávamos conversando, que na verdade o profeta, não é o profeta, a Bíblia, ela reúne os primeiros 4 selos, eles estão um paralelo com as eras da igreja, e esses primeiros 4 selos, eles fazem um conjunto, né, dos 4 cavaleiros e dos 4 seres viventes, enquanto que o 5º selo, então, nos fala dos judeus e das almas embaixo do altar. O 6º selo
nos fala da grande tribulação, ele também é único por si, porque é específico, e o sétimo também é específico, porque é a sua vinda, né? Então, nós vamos ler Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, e havendo o cordeiro aberto, Apocalipse 6, o último livro da Bíblia, no capítulo 6, e esses dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6, que tratam dessa abertura dos 7 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, que o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E tendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Amém. Bondoso Deus e bondoso Pai, que Tu nos ajudes, Senhor, e que nos dê força, nos dê entendimento e sabedoria do alto, para que nós pudermos aqui nesta noite sermos alimentados com aquilo que é de mais maravilhoso, mais precioso, mais forte, mais poderoso em tudo que é a Tua santa bendita palavra. E os nossos corações se enchem, Senhor, de vinho, de mosto, Pai, e que nós possamos ter regozijo, e que a palavra mude as nossas vidas e toque os nossos corações e nos reanima e nos fortaleça, pois pedimos bênção, graça e ajuda no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe, podeis vos assentar bondosamente. Irmão Gilberto me ligou, nós pegamos ele ali no trem, né, está aqui conosco, e ele disse que preferia vir às sextas-feiras por causa do transporte lá, né? Então, desde que ele venha, né? É importante que ele esteja conosco, né? Isso é mais importante de tudo. Ao menos eu sempre aconselhei irmãos que têm dificuldade, que ao menos uma vez por semana estejam no tabernáculo, aqueles que têm dificuldade de vir, né? Mas mesmo assim, menos uma vez por semana é bom nós estarmos juntos, né? E saber que está tudo bem. Bem, irmãos, eu gostaria de falar aqui alguma coisa que eu fiquei dando uma estudada em tudo isso aqui hoje à tarde. Parágrafos, eu tenho aqui em torno de 80, 100 parágrafos daquilo que o profeta diz sobre os selos e a respeito dos selos, não só neste compilado do livro dos selos, mas também dentro das próprias mensagens, de vez em quando está citando os selos. E eu queria ler, antes disso, mesmo de ir nos 4 selos em si, alguma coisa que ele falou aqui na mensagem Almas que estão em prisão agora. Ele diz: e que me diz você, igreja, que por volta de 6, 8 meses atrás aqui, mantendo-se aqui dizendo: assim diz o Senhor, e eu vou a Tucson, Arizona, haverá uma rajada de vento e 7 anjos aparecerão, e vocês lembram? A congregação diz amém. Deus fazendo isto tão real até que a revista Look,
tirou foto disso, que está falando da nuvem que apareceu nos céus do Arizona, vindicando que e aí que o profeta recebeu a comissão para ir e pregar os selos, e onde também Deus falou para o nosso profeta, disse, vá e armazene alimento, né, essas coisas todas. Então, ele disse, espirituais previstos materializados bem exatamente do mesmo modo, os 7 anjos, os quais produziram o desfecho de todas as escrituras. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Que eu quero que os irmãos captem e que nós todos possamos captar e ver isto, que se nós lermos superficialmente, apenas, e eu quero que todos leiam, e se alguém não tem, menos um por família, este livro dos 7 selos, e que você leia isto, leia e releia, e nós vamos insistir nisso, por causa que o profeta deu tanta ênfase. Agora, o que há então dentro desse livro? Nós lemos e não nos empolga e não nos produz algo, alguma coisa está errada. Ela produziu isto nos crentes da mensagem. Ela deu uma ênfase muito grande no ministério de William Marion Branham. E ela deu empolgação aos crentes da mensagem pela face da terra. Então, ela tem que dar a mesma empolgação para mim também. Eu também devo ficar estimulado disto aqui, da revelação dos 7 selos. Porque, irmão, o nosso maior grito de júbilo, a nossa maior festa espiritual, devia ser assim, imagina, irmãos, Deus nos revelar algo para nós em secreto, algo que os outros não sabem. Uma das denominações mais fortes em estudos, em profundeza da palavra, era os adventistas. E nosso profeta está lendo livros dos adventistas e outros editores, grandes homens, e de repente o Espírito Santo disse, não, deixa isso de lado. É assunto meu, porque Deus revela seus segredos aos seus servos, os profetas. E ele então começa, ele disse que por vezes ele tinha que dar uma volta dentro do quarto, ficou uma semana toda pregando os 7 selos dentro do quarto lá, e de vez em quando ele se levantava, ele disse que sentia vontade de gritar e tudo, como de repente ele olhava aquilo ali, como depois nós vamos ver, que ele disse que o Espírito disse, não danifique os azeites e o vinho. Ele disse, porque o vinho, ele é a revelação, o estímulo da revelação. E uma das coisas lindas, irmãos, talvez eu leia algum parágrafo, que o nosso profeta disse que um crente revelado, irmãos, ele vence os alicerces do inferno. A revelação te põe assim num lugar que não há demônio do inferno que possa mexer contigo. Quando ele vem vindo, você já está voltando, você já sabe. E Deus te chamou e te revelou justamente para que você vencesse neste dia, te chamou para fora de credo e denominação. Aí não está uma grandeza. E ele mostra todo o plano de redenção. Mostra que você tem o seu nome no livro da vida, que você foi chamado para esta mensagem, irmão. E isto devia nos dar vontade de sair correndo no bairro e gritar de alegria, porque nós, os mínimos, os mais pequeninhos, os mais humildes, e ele agora nos assenta num lugar como este, irmãos. Este é lugar de reis e sacerdotes, ele nos chamou. Ele não chamou de qualquer coisa, ele disse, vocês aí, eu vou ficar com o restinho de vocês. Não, Deus não está humilhado com nós. Deus está glorificado com nós, porque ele sabia algo que tem em nós. Eu não sei o que ele viu em mim. Talvez eu não possa enxergar que ele viu em mim, mas ele enxergou algo em mim para me chamar e me revelar e mostrar essa mensagem. Então, se nós conseguirmos penetrar suficientemente, é porque às vezes não somos espirituais suficiente para que isto se abra, porque o profeta diz que revelação não é algo que o irmão Fernando possa passar para mim, ou eu possa passar para o irmão Marcos. Cada um terá que ter a sua própria revelação. E a melhor coisa que nós obtivemos como Deus, acima de tudo, ainda tão bom, e nós diz, toma aqui, você
Você vai tomar a palavra do pastor, mas o pastor vai estar falando a mensagem do profeta, senão, se ele não fizer isso, ele não pode ter um ministério. Ele tem que falar somente o que a mensagem diz. E eu vi críticos que dizem, bom, o pastor fulano lê e lê, eles podiam ler em casa. Não, mas Deus estabeleceu assim, desta maneira, pronto, deixa que critica. Então, disse o profeta aqui, espirituais previstos, materializados, bem exatamente do mesmo modo, os 7 anjos, os quais produziram o desfecho de todas as escrituras, porque todos os mistérios da Bíblia inteira se colocaram nos 7 selos. Eu quero com tempo, mais algum tempo, na sexta-feira, talvez até no domingo de manhã, tomar estes parágrafos aqui, porque isso nos ajuda a valorizar isto, amém? Nós sabemos que isto é o livro, o seu selo, e com isto completamente equilibrado, é um mistério do livro inteiro colocado nesses 7 selos que o Senhor nos deixou trazer. Lembre-se, os 7 selos foram consumados, e quando estas 7 verdades reveladas, os mistérios estavam nos 7 selos. Quando os 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Oh Deus! Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios, e nesses 7 selos retinha o mistério inteiro dela. Era o livro de redenção do Novo Testamento. Né? Depois ele disse na mensagem, aquele que está em vós, ele disse, agora está cientificamente provou que era verdade. Por que cientificamente? Porque foi fotografada a coluna de fogo sobre o nosso profeta, e também porque apareceu a nuvem, né? 48 quilômetros longe, onde havia umidade, onde não podia ter nuvem, né? Porque outro dia, o irmão Fernando, fomos juntos orar, ali no Morro Ferrabras, ele estava junto no carro, assim. E daí eu disse, irmão Fernando, está vendo essas nuvens aqui em cima? Nós vamos encostar nelas. E ele, a princípio, não acreditou, né? Mas quando nós subimos o Morro Ferrabras, estava uma nuvem em cima da montanha. Então, as nuvens, elas são baixas aí, no máximo 2 quilômetros. Mas era 48 quilômetros de altura que apareceu esta nuvem, e parecia ser o rosto de Cristo, de acordo com Hoffman, né? Ambos, científica e espiritualmente, que foi dito, aconteceu. Então, a mensagem dos 7 selos, no seu final, aquela é a mensagem da Bíblia inteira. Os 7 selos encerram o Novo Testamento e o selam. Aquilo é verdadeiro, e agora sabemos que aquilo é pela expressão profética, pela científica e pela palavra. 3 testemunhos, né? Por ela, de que ela é a verdade. Eu poderia seguir, mas eu quero. Isso aqui é bom, não é verdade, irmãos, né? Temos todos esses adendos, essa ênfase que o nosso mensageiro dá acerca dos selos, né? Então, nós começamos aqui, o que eu disse para os irmãos, aqui no início, de que, na verdade, o 4º selo, o nosso profeta, ele mesmo disse, eu vou ler o que ele disse, daí fica mais tranquilo, né? Ele disse, agora somente uma olhada para recapitular. Quando ele prega um selo, prega o próximo, recapitula um pouco do outro anterior, ele vai para o segundo, assim vai para o terceiro, recapitula um pouco do segundo, e no 4º, do terceiro, e assim por diante. Mas quando chega no 4º selo, ele faz recapitula todos os outros 3, e juntamente com o 4º. Então, ele disse, agora notamos que a abertura dos selos é o livro selado da redenção. Porque, visto, irmãos, que esse grande regozijo do plano de redenção, que, como nós sempre falamos de Jó, né, quando ele pôde entender, ele gritou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, agora até então ele só via até a hora da morte. Ele chegou a desafiar Deus e disse, Deus, até as árvores brotam quando a gente roça, mas e o homem? Tomba e se foi. Daí Deus, através do profeta Eliú, jovem profeta, começa a lhe abrir o entendimento.
Tá, ele abre. E de repente ele brada, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar no último dia. Ele é o Redentor, louvado seja o nome do Senhor. E não há maior regozijo no céu e na terra, diz o profeta, anjos não sabem nada de redenção. Porque os anjos que caíram, caíram mesmo, estão por aí atormentando a face da terra, os homens da terra. Mas os que não caíram, nunca vão cair, não sabem o que é estar perdido. Quem entende redenção é eu e você. Nós sabemos que é ruim estar perdido, irmãos. Cada vez que nos passa de nós errarmos e fazermos alguma coisa errada, nos dá aquela dor, aquele sentimento de estar longe por Deus, porque nós pertencemos a Deus. Nós estamos com Deus, Deus é nosso Pai, e nós não podemos ofender Ele, porque nós já fomos redimidos. E quando esta visão nos tomar, irmãos, de que nós possamos, de uma vez por todas, ter dúvidas se somos ou não somos. Mas aquilo entra dentro de nós, não, agora em diante não. Agora tranquilizo tudo. Porque agora eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu sei que Ele já me redimiu. Eu sei que o plano de redenção está pronto. E eu sou um redimido quando Ele disse no Calvário, Ele disse, está consumado. Não restou mais nada acerca do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então fala desse plano de redenção. E quando João vê isto, ele fica... Irmãos, imagina, disse o profeta, coitadinho de João, né? Ele olhou e viu que ninguém era digno. Nem na terra, nem no céu. Ele disse o profeta, poderia ser anjo, mas anjo não tem sangue para ter que sagrar e teria que ser humano. E o sangue humano também não dava, porque o sangue humano foi contaminado com a semente da serpente. Então teve que vir e ele mesmo veio. E ele toma o próprio sangue de Deus, o sangue limpo, puro, sem contaminação da serpente, sem nada. E morre no Calvário. E diz, o pecado está consumado. Isso é motivo de gritar e dar glórias a Deus e dizer, Deus, olha, Deus, valeu essa mensagem, eu estou contente por ter conhecido isso, estou contente por este livro dos selos, eu sei agora quem eu sou, eu sei o teu plano, tu me deste conhecer o teu plano, eu estou feliz por ser um dos tais que a quem lhes foi revelado o plano, porque se você não é eleito, você não vai entender o plano, você não terá revelação, não adianta nada, né? Mas a você foi revelado, Ele te chamou e está te mostrando essas coisas para que você tão somente creia nisso. Então, ele disse, então ninguém no céu e na terra e debaixo da terra era digno de abri-lo ou mesmo olhar para ele. E João chorava porque não conseguia encontrar ninguém, porque se aquele livro não fosse tomado da mão do dono original, sendo que ele tinha sido perdido por Adão e Eva, e retornou depois que eles abriram mão dos seus direitos da palavra, da promessa, sua herança. Já era do homem, Deus tinha dado para o homem, mas o homem perdeu. E quando retornou a Satanás, ele espera por seu tempo de eterna aniquilação. Agora, isso mostra no que cremos. Nós cremos que ele será absoluta e completamente liquidado, por causa que o nosso profeta disse que Satanás foi criado para o dia do mal. E aquilo que é criado, termina. E onde eu e você entramos? Nós fomos criados aqui nessa carne, mas em nossos espíritos nós estávamos na mente de Deus, em nossas teofanias nós éramos eternos e estávamos lá. Então nós não podemos ser destruídos, nós não conseguimos compreender isso, irmão. Porque o nosso profeta disse, quando soubermos quem nós somos, nós ficamos duvidando de nós. É triste para Deus. Por que duvidar? Por que não crer? São eleitos, são predestinados, eles deixam que role, aconteça o que acontecer, eu estarei lá no milênio. Isso é tão certo como eu estou vendo vocês aqui, nós já estamos do outro lado, nós já somos eternos, não tem que fazer isso e aquilo e acontecer. Não, simplesmente se agarre
a este único cabo entre terra e céu, que é a sua palavra, e dizer: Deus, está aqui, eu creio nisso, eu amo isso. E ele não disse para quem ele era bonzinho, porque tem muita gente mais bonzinho do que eu por aí, mas ele disse para quem ele escolheu, ele justificou. Que o mundo vai me justificar? O mundo não me justifica, o mundo me condena, mas ele me justifica, aleluia, glórias a Deus. Se eu não terminar hoje, irmãos, você me dá uma outra oportunidade, um outro dia, né? Mas deixe-me assim, está bom assim, irmãos, também estamos nos alimentando, né? Então, eu creio que o pecado será desfeito. E quando é confessado com base no sangue de Jesus Cristo, é como deixar cair uma gota de tinta preta numa vasilha de alvejante. Nós temos aqui, nós no Brasil conhecemos aqui Boa. Eles tinham lá o Clorox, né, que eu trabalhei numa empresa química como técnico de segurança, e eles tinham hipoclorito, e do hipoclorito é tirado esse cloro, né? Ele simplesmente divide os seus componentes químicos e o envia de volta ao lugar onde veio. É assim que o sangue do Senhor Jesus Cristo faz com os nossos pecados. Amém? Podemos dar glórias a Deus a isto, né? Então, isto põe o homem do outro lado do abismo novamente, como um filho de Deus. Nos tira daquele caos, daquela condição lá, e nos faz um filho de Deus. Está vendo? Então ele se torna, ora, ele é o mesmo, o poder criativo de Deus está nele, e pelo menos quando quer que Deus possa ordenar que faça algo, será feito. E nós retornamos, isto é quando o pontinhos, né? Ele teve que tomar para si um nascido sem isto. Portanto, o próprio Deus assumiu esta forma de nascimento virginal e se tornou Emanuel. Seu sangue foi o que era digno. Então, quando ele próprio cruzou este abismo, pagou o preço, abriu o caminho para o resto de nós, então ele se assentou como mediador, e ali ele se encontra. Enquanto que ele está sentado como mediador, enquanto que o trono de misericórdia está colocado ali, e o profeta disse, eu creio que o trono de misericórdia está ali, enquanto isto, eu estou seguro, e até este segundo, até este minuto que nós estamos aqui agora, eu posso ainda levantar minha mão e dizer: Deus, perdoa todos os meus pecados. E disse o profeta: você não dá tempo de baixar a mão, já está tudo limpo. Só crê nisso, tem que crer no perdão, crê que está tudo limpo. Oh Deus, aleluia. Agora notem, verificamos que o primeiro selo saiu, e o cavaleiro, o Senhor, acreditem ou não, eu não sabia nada antes, nenhuma dessas coisas, nunca soube antes isto mesmo, e simplesmente não sei. E o anticristo, nos últimos dias, será capaz, este espírito anticristo que estamos estudando, eu vou ler aqui esta revelação do primeiro selo, que é o significado real, claro que é todo um conteúdo, um contexto, mas o profeta diz aqui: no princípio, quando saiu, era apenas uma pequena doutrina, no meio chamado nicolaísmo. Naturalmente, ele não matava nada, e Apocalipse 2,6, se quiserem anotar, ele não matava nada, era só uma doutrina, só um espírito entre o povo. Antes, ele não matava nada, ele era tão inocente, cavalgando neste cavalo branco. Bem, vocês sabem, podemos ter uma grande igreja, um âmbito mundial, poderíamos chamá-la Igreja Universal, e eles ainda chamam muito bem, está vendo? Agora, poderíamos ter, Deus, perfeitamente inocente, tão inocente, né? Quando saiu o primeiro, saiu o cavaleiro do cavalo branco, e esse cavaleiro, disse o profeta, era Satanás, diferente da igreja adventista que disse que aquele era Cristo, mas nosso profeta revelou, dizendo que era Satanás disfarçado. Então, ele disse, agora verificamos que ele une o seu poder, então, quando se torna tanto Estado quanto igreja, o eclesiástico, então, que se vai fazer? Ele forma sua própria religião, agora ele pode fazer o que quiser, então ele tem direito de matar qualquer que não concorde com ele. Foi exatamente isso que fez. Ele fez exatamente isso, ele fez isto aos verdadeiros santos de Deus vivo,
que guardaram a palavra e não concordaram com ele em seus dogmas. Logo a seguir, então, logo no segundo selo, ele já se torna, então, o cavaleiro do cavalo vermelho. E quando ele se torna o cavaleiro do cavalo vermelho, foi-lhe dado uma espada para matar. E disse o mensageiro: agora ouça, estou citando do Martiriológio, desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até 1586, que já foi a era de Lutero. A Igreja Católica Romana matou 68 milhões de protestantes. Sua espada estava vermelha. Estava cavalgando num cavalo vermelho? Que foi isto? O mesmo poder, o mesmo cavaleiro. Aí está o selo. Eles admitem 68 milhões. No martiriológio, além de todos aqueles mortos fora disso, ó misericórdia, durante a Idade Média houve milhões entregues para alimentar leões, assassinados de todas as maneiras, por não se submeterem àquele dogma católico. Vocês sabem disso. Uma das coisas interessantíssimas que toca muito a nós, e se nós formos para Hebreus 11, nós encontramos aquela escritura tão fantástica que diz: eles sem nós não seriam aperfeiçoados, porque não seria revelado algo tão grande como é a revelação dos 7 selos. Porque veja que eles cumpriram aquilo que o selo dizia, sem se dar conta, sem ter a revelação do selo. Veja, e agora nosso mensageiro olha para trás e não está aqui, o selo se cumpriu ali, né? Mas eles não tiveram entendimento para saber que aquilo que estava acontecendo era o segundo selo se cumprindo neles. E por isso, nós devemos ficar sabendo, nós somos privilegiados a ficar sabendo, e para também saber que o cavaleiro que está cavalgando agora, quem ele é, o que ele está fazendo. Porque se nós não tivéssemos isso, amados, nós simplesmente se uníamos a uma assembleia, uma católica, estava muito bem, né? Nós estamos, né, maravilhosamente bem, dinheiro, fama, grandes coisas, movimentos, e muito isso, muito aquilo. Nós não estaríamos gemendo e sofrendo, como disse o irmão Fernando. A gente vem aqui, é um campo de batalha, bem no culto, parece que tem que quebrar a barreira, parece que tem que estar lutando e tal. E para eles não, irmãos, nós estamos muito tranquilos. Mas a pressão é contra nós. Se esses crentes sofreram tanto, nós também estamos sofrendo, amados. Sabe o que nós estamos sofrendo? Sabia que nós estamos sofrendo pior que os crentes de todas as eras? Nunca houve uma era de tanta tentação assim, do pecado. De todas as formas. Nunca houve uma era de tanto assédio de um lado para outro, tanto masculino como feminino. Nunca houve uma era de tanto invasão de pensamentos, de vir trevas na tua mente e assim por diante. Nunca houve uma era de tanta publicidade, de tanta facilidade. Todas são tentações. E lá para eles foi um momento que eles foram lá para dentro. Eles tinham que ser fortes naquela hora. E eles receberam uma unção poderosa de Deus, porque se era a era do boi, porque o profeta coloca um paralelo entre 4 selos e as eras da igreja, certo? Então ele mostra que aqueles crentes, eles tinham uma unção. Quando tinha os 4 cavaleiros que cavalgaram, e nós ainda estamos cavalgando sobre o 4º cavaleiro, que é o cavalo amarelo, mas para cada um desses cavaleiros que vinha cavalgando, Satanás cavalgando e combatendo os cristãos, Deus dava-lhes uma unção poderosa para eles poderem vencer isto. Então, na primeira era, quando era do leão, ele lhes deu Paulo, um profeta, e deu uma palavra poderosa, e eles creram naquela palavra, e seguraram naquilo, é isso mesmo e tal, e eles venceram o cavalo branco. Um grupo só, os demais foram levados pelo engano, pelo engodo. Depois, quando veio o cavalo vermelho, que lhe foi dar uma espada para vencer, eles então agora
tinham que dar suas vidas. Mas havia a unção do boi e do bezerro, e era a unção de sacrifício, porque boi é animal de carga. Triste o boi, né? Quando o irmão César, quando já um terneirinho ensina a cangar, né? E ele tem que trabalhar e trabalhar. De repente o dono olha para ele, vou engordar isso aí, vou carnear, ainda serve de carne, né? Só para sacrifício, né? Então era o que estava combatendo contra o cavalo vermelho. Depois veio e disse o profeta, sempre vinha o anjo e dava um anúncio para João e disse, vem e vê. Então vinha o selo, né? Vinha aquilo que ia acontecer, vinha a profecia. E quando ele disse, vem e vê, o cavaleiro do cavalo preto, que era a profecia que dizia, não danifiques o azeite e o vinho. Por causa que crente precisa ter revelação, o profeta disse, não subestime a revelação, te abre, entra espiritualmente, leia a mensagem, ungido com o Espírito Santo, não leia a mensagem, nem a Bíblia como lê um livro. Não, você vai com reverência àquele Deus. Eu amo isto, aleluia. Louvado seja. E a mensagem também, Deus, esta mensagem do profeta, não deixe eu entendê-la mal. Não deixe que o diabo me perverta alguma coisa. Deixe-me ter a verdadeira revelação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, não danifiques a revelação. Não tire o vinho, não tire esse estímulo, porque, sinceramente, irmão, se você me vê falante assim, você devia ver eu bêbado. Não devia, não. Mas naquele tempo, simplesmente não queria fazer outra coisa, falar e falar e falar, né? E o vinho faz isso, a bebida faz isso. Mas aqui estamos falando espiritualmente. Hoje eu gosto de falar da palavra, aleluia. Eu gosto de falar de Deus, das coisas de Deus, porque isso me dá um estímulo, eu sinto a presença de Deus aqui agora mesmo, ao estar falando das coisas de Deus. Eu me sinto feliz, irmãos, eu gosto disso, é uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, quando nós testificamos e falamos a alguém, seja onde for, quando falamos da palavra do Senhor. Então, ele disse, não danifiques o vinho e nem o azeite. Porque, irmãos, enfrentar esse mundo de agora sem unção do Espírito Santo, mentira, não vai, roda mesmo, né? Deus me dá a unção do Espírito Santo, aleluia. Para tudo nós precisamos da unção do Espírito Santo. Então, se Ele me dá a revelação e me dá a unção, irmãos, não há demônio, não há treva, não há nada que possa vir sobre mim. Aleluia, glórias a Deus. Então, ele disse, aí está o selo. Eles admitem 68 milhões para alimentar os leões, de maneira que não se submeteram ao dogma católico. Então, agora, a abertura do terceiro selo, ele disse, ontem à noite tivemos a abertura do terceiro selo, porque estou no quarto selo, né? Porque o quarto selo é recapitulando, e com isso nós pegamos todos os 4 selos. Primeira foi o cavalo branco, o primeiro foi um cavalo, e o próximo foi um cavalo vermelho, então cavalo preto, e verificamos que os cavaleiros eram o mesmo cavaleiro. Então por isso que é glorioso, porque sempre parece que já que mudou o cavalo, mudasse o cavaleiro. Não. Deus revelou ao profeta que isso tudo era obra de Satanás. O tempo todo que era o anticristo, desde o início, ele não tinha nenhuma coroa, mas recebeu uma mais tarde. E depois verificamos que então recebeu uma espada para tirar a paz da terra, e verificamos que ele fez isto. Então ele introduziu os dogmas de doação e igreja com dinheiro, pesando e cobrando um dinheiro por isto, 2 dinheiros por aquilo, mas foi proibido de tocar o azeite e o vinho. E isso desse comércio, porque católico dificilmente um católico é dizimista. Eles dão assim ofertas, né? E tanto dizem, chamam de dízimo, dão 100 reais, 200 reais. Mas o que a Igreja Católica arrecada em termos de bingo, de festinhas, de frango, e agora a Assembleia
copiou também, né? Já estão fazendo isso também, né? Já que viram que dá resultado. Mas nosso profeta disse, a causa de Deus é sustentada por dízimos e ofertas. Isto é Bíblia, e só isto e nada mais, né? Nada de festinhas, nada de vender. Eu disse para um irmão, eu disse, eu tenho a alegria, o privilégio de que a única coisa que nós fizemos aqui no tabernáculo há algum tempo foi repassar. Nós chegamos a ponto de termos na secretaria DVDs de pastores e as pessoas vinham, mas nós não lucramos um tostão, vendia por aquele preço que o pastor, né, só repassava, né? E venda é lucro, né? Então eu posso dizer com certeza que nós nunca vendemos nada, só repassamos o valor, né? Porque você não vai vender alguma coisa, significa ganhar lucro. Mas nós não tivemos lucro nunca com essas coisas assim. Eu dou graças a Deus e agora ainda mais eu quero estar mais posicionado contra isso, né? Nada de comprar e vender e isso e aquilo, né? E aquilo que nós temos de Deus, de graça recebeste, de graça dá, e seguimos em frente assim, amém? Glórias a Deus. Então ele disse agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente, porque o poder do vinho natural, é para estimular, está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo, está vendo? Bem, então, agora há um poder de revelação da palavra, que dá estímulo e gozo ao crente, estímulo de satisfação, estímulo que está vindicado e está provado. Agora então já partimos para o quarto selo em si, né? De uma forma bem resumidinha. Ele disse, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, agora, havendo o cordeiro aberto o quarto selo, paremos aí agora, o quarto selo, quem o abriu? O cordeiro. Alguém mais era digno? Ninguém mais podia fazê-lo, não. O cordeiro abriu o quarto selo e o quarto animal, criatura vivente semelhante a uma águia, disse a João, vem e vê, que é o quarto mistério do plano de redenção que tem estado oculto neste livro. E amados, nós temos uma unção sobre nós. Glórias a Deus. Nós temos um animal vivente, do qual emana unção para os crentes eleitos desta era. E este animal vivente para nós é a águia. E a águia tem peculiaridades assim, irmão. Você precisa ler sobre a águia para ver quanta coisa ela tem em relação ao verdadeiro eleito predestinado. E em relação à revelação, o olho da águia, ele tem 2 folhos. O que quer dizer isso? Você até enxerga. Eu olhando aqui, por exemplo, para aquela câmera lá, eu ao mesmo tempo enxergo que tem lâmpadas acima de mim, mas o meu foco é único. Eu só olho para um lugar. A águia não, ela tem condições de olhar para lá e olhar para lá ao mesmo tempo. Ver 2 pontos para ver. Imagina, irmão. E isto é necessário para que nós possamos olhar para a Bíblia e para a mensagem e ver a revelação da hora, ver o entendimento espiritual, para que assim Satanás não triunfe sobre nós. E o profeta também disse que a águia ela tem 2 asas. E ele disse o Velho e o Novo Testamento. Aleluia, glórias a Deus. Veja, ele disse, a criatura vivente semelhante a uma águia, disse a João, vem e vê. E é o quarto mistério, o plano da redenção, e tem estado oculto nesse livro, porque o cordeiro o estava abrindo. Em outras palavras, era isto que estava dizendo. Há um quarto mistério aqui. E eu lhe mostrei em símbolo. Agora, João, não sei se você entendeu ou não, mas ele anotou o que viu. Mas era um mistério, assim que ele escreveu aquilo que ele viu. Agora, o primeiro animal que encontramos, se você notar, o primeiro animal que encontramos era um leão, uma criatura vivente. Encontramos isto no livro das eras da igreja. Então, o segundo animal, eu creio, a face de um boi e um bezerro. O terceiro animal, a face de um homem, porque foi Lutero que traduziu a Bíblia do latim, porque estudou latim, grego e hebraico, como um estudante de teologia lá na Alemanha, na cidade de
Wittenberg. Eu disse ao irmão, me leva em Wittenberg. Porque lá onde nós estávamos, próximo, lá tinha uma placa que dizia Württemberg. Mas Württemberg não era onde Lutero tinha um monastério. Mas ele então disse para mim, não, Wittenberg, onde estava Lutero, muito, muito longe, lá do outro lado da Alemanha, então eu não podia, mas eu tenho vontade de um dia ainda conhecer, né? Porque Deus deu a Lutero a sabedoria para poder traduzir do latim para o alemão, e fez milhares de Bíblias traduzidas, e a Bíblia, então, a partir daí, começou a ser distribuída e divulgada pelo mundo todo. Mas o quarto animal era da face águia, agora é exatamente assim que temos. Alternando-se exatamente assim que foram colocados no livro aqui. E ele disse, vem e vê o quarto mistério, o livro da redenção, que tem estado oculto neste livro. E João foi ver e viu um cavalo amarelo. E novamente o mesmo cavaleiro que estava sobre o cavalo, e agora ele tem um nome chamado Morte. Agora note, nenhum dos outros 4 cavaleiros, nenhum dos outros cavalos, ou nenhuma ocasião em que este cavaleiro já cavalgou, eles não tinham, esse homem não tinha nome, mas agora ele tem nome, se chama Morte. Não é mencionado, ele está vendo? Ele é revelado agora. O que é ele? Ele é morte. Se disse que, quando o nosso mensageiro fala na mensagem, que quando Israel saiu do Egito, naquela noite da saída deles, irmãos, havia, diz a Bíblia, trevas palpáveis. O que quer dizer a palavra palpável? A gente podia pegar e sentir ela com a mão, a treva. Irmão, nós estamos pertinho disso ou não estamos? Não lhe dá, assim, às vezes, a sensação de tanta coisa, de tanta pressão, tanta opressão, judiação com a gente mesmo, né? A gente dá uma levantada, de repente vem outra pressão, outra judiaria. Mas nós estamos sendo vencedores, aleluia, porque esta unção da águia está sobre nós, aleluia, e ela nos leva para um nível mais alto, onde nós possamos ver as coisas de cima para baixo. Não importa o que aconteça aqui embaixo, nós estamos em regiões celestiais. Aqui está o nosso corpo, aqui está a nossa judiaria, mas nós temos um lugar de abrigo, de refrigério, de alegria com o Senhor, para que nós possamos ser compensados, amém? Bom, como poderíamos nos demorar nisto por um sermão deixar bem claro, mas qualquer coisa que é ante é contra o verdadeiro e tem que ser morte. Porque há somente 2 assuntos, vida ou morte. Isto prova que a revelação do Espírito Santo disto, neste dia é exatamente a verdade. Ante é morte, porque a palavra, como veremos mais tarde, aqui é vida. A nós foi dado vida, e vida com abundância, disse o Senhor Jesus Cristo. Agora lembre-se da primeira era, foi a era do leão. Esse foi o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida conquistou aquela era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que respondeu por voz humana. Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento, e ele foi um profeta, disse, a coluna de fogo estava sobre Paulo. E a coluna de fogo não foi mais vista. Somente no final da era, outro profeta. Ele disse, os demais foram reformadores, eles não puderam entender. Paulo escreveu coisas. E Pedro disse assim, são mistérios que nós não podemos entender. E não era para a gente entender naquele tempo. Foram escritas para nosso conforto e consolo, para nós saber onde estamos, o que está acontecendo ao nosso redor, né? Aleluia. Você pode emanar para o Senhor dizer obrigado, Deus, aleluia. Agora, a razão porque esta primeira era foi uma era branca, como sempre eu ouvi as pessoas dizerem que aquele primeiro cavaleiro branco foi o poder da igreja e saiu para conquistar, e verificamos que foi lhe dado uma coroa, que foi isto, foi a igreja, mas para onde ele foi? Foi para Roma, foi para lá que foi e recebeu uma coroa. Agora, a segunda era do cavaleiro, o cavalo vermelho, foi a era das trevas. Agora, a era seguinte, o homem
foi o cavaleiro do cavalo preto, e ele era dos reformadores. E quando a voz falou, agora o cavaleiro do cavalo preto, este foi anticristo, mas aquele que estava falando naquela hora foi representado como um homem. Isto é sabedoria, inteligente, astuto. E eles não entenderam, não chamaram, não lhes deram nome, apenas disseram que saiu. Mas agora, quando surge a era da águia, amém, aleluia. Deus sempre compara seus profetas como águias. Ele chama a si mesmo de águia. E aqui sobe, a águia, ela aqui sobe tão alto, não há nada que possa alcançá-la. Não somente chega a essa altura, como também foi feita com essa posição de altura. Disse o profeta, outra mensagem, o falcão explodiria com isso, ele não aguenta, arrebenta, não tem como. Porque ele não tem estrutura para isso. O falcão sobe até em cima de um poste, achar algum abutre, alguma coisa podre, um corvo por aí. Ele disse, mas a águia não. Disse da águia, irmão. Isso é uma coisa estranha, boa, maravilhosa para nós. Pensar nisso. Que ela não morre aqui na terra. Que ela vai subindo, 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 até que ela encontra espaço lá onde, né, já não tem mais como voltar. E lá ela se despedaça e se desfaz ali mesmo. Não morre. Irmão Osvaldo, por favor. Veja. Uhum. Pressão atmosférica e tudo, né? Viste? E é o que nós queremos para nós também, né? E subindo, 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 até chegarmos ao rapto. E ninguém vai ver mais nós aqui, não vai ter caixão para nós, não vai ter cemitério, né? Porque nós queremos ir no rapto também, aleluia. Aleluia. Quem sabe eu já estou indo para os velhos, mas eu posso ainda ir no rapto, né? Eu ainda espero. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos os verdadeiros crentes morreram nessa esperança de alcançar o rapto. Eles não morreram pensando na morte física aqui na terra. Eles morreram pensando no rapto. E quem nele tem esta esperança, ele vai ressuscitar com ele, aleluia. Porque no corpo que ele morreu, na esperança que ele morreu, a esperança lhe dá o poder de ressurreição, amém? Está vendo? O cordeiro, em primeiro lugar, como anticristo, ele era morte para começar, mas era inocente. Então recebeu uma coroa tríplice. Quando recebeu, ele foi unido. Satanás uniu a igreja com o Estado, porque estava sobre ambos então. O anticristo foi Satanás em forma de um homem. Então também São Mateus, creio que é o capítulo 4, Satanás levou Jesus, o Senhor, ao alto e lhe mostrou os reinos deste mundo, todos eles, numa fração de tempo, e a glória deles lhe ofereceu a eles, e eles eram dele. Assim veja então, se ele puder unir seu estado, sua igreja, então o cavaleiro do cavalo vermelho poderia cavalgar com toda certeza. Está vendo realmente? Então descobrimos que o mistério aqui é a igreja e o Estado. Aleluia. No quarto estágio do seu ministério, ele é chamado de besta. Primeiro é chamado de anticristo, lá quando ele está sobre um cavalo branco. Depois, então, é chamado de falso profeta. E depois chamado de besta. E agora nós descobrimos que, sendo chamado de besta, quero que note, isto é depois do quarto cavalo. Ele se torna besta. E neste quarto cavalo, se você notar, o primeiro era branco, então o seguinte vermelho, o seguinte preto, e quando todos esses outros três estavam representados nele, porque o amarelo é vermelho, branco e assim por diante, misturados. Pessoal, nós podemos fazer uma demonstração, uma hora dessas aqui, né? Pegar a mesma quantidade de tinta vermelha, preta e branca. Pega a mesma quantidade, vermelho, preto e branco, e você vai ter a cor amarela. Uma das coisas que eu notei, que fiquei assim um pouco, para mim não faz diferença nenhuma, isso não tira a fé, mas a palavra em inglês para o amarelo diz pale.
Se escreve pale, mas se pronuncia pearl. E o pearl quer dizer, quando a gente está mal, assim, uma cor da morte, quando quer dizer pálido, seria a palavra certa em português. E se traduziu para o amarelo, mas de qualquer maneira é uma palidez, um amarelo, cor da morte. Eu já vou encerrar. Então no quarto cavalo, se notar, primeiro era branco, então o seguinte vermelho, o seguinte preto. Todos esses outros três estavam representados nele, porque amarelo, vermelho e branco e assim por diante, misturados. Estava tudo misturado neste cavalo, está vendo? E ali ele se tornou 4, ou na realidade os 3 em 1, né? Por causa que, nesse caso, as outras cores formam o amarelo. Aí vem uma série de coisas também, irmãos, que é digno de nota, que através das eras, irmãos, nós carregamos, o profeta disse, ó, isto é para tal era, mas serve para nós também, né? Foi lá para a primeira era, mas nós tínhamos parte naquilo ali. E nós, então, englobamos tudo aquilo, as bênçãos que era para outras eras, é para nós também. E os sacrifícios, problemas, dificuldades, só não de uma maneira concentrada, assim como aconteceu naquela era. Mas nós levamos, sim, parte disso para a nossa era. Assim como também dos 4 cavaleiros. Ele continua, esse anticristo continua sendo enganoso, como ele era na primeira era. E ele continua também, se for preciso usar força, Está acontecendo pelo mundo de vez em quando e cada vez mais está querendo voltar a isso, e isso está uma preparação para uma coisa chamada aperto, e um dia eu quero mostrar isso para os irmãos, sobre quem nosso profeta disse que a noiva terá um aperto, que ela não passará na tribulação, mas terá sim um aperto, e isso vai pressionando, e existem os islâmicos, que eles não se importam, eles matam mesmo, né? E que isso toma forma novamente, né? Mas quando isso começar, Deus entrará em cena por nós e nos levará no rapto, né? Porque não é específico da nossa era. Nós não temos a unção do boi para o sacrifício. Mas parte disso, sim, nós podemos ter que passar. Vamos nos colocar em pé? Só esse parágrafo aqui, ele disse, agora verificamos que este Satanás, após ter sido expulso do céu, encarna na besta. Agora, ele é uma besta, anticristo, falso profeta, e agora a besta. E recebeu o nome de morte. E o inferno segue plenamente Satanás em seu trono. Ó, que coisa, na terra ele é Satanás, representante na terra, visto que agora ele é o cabeça dos reinos do mundo, exatamente o mesmo reino que ele ofereceu para o Senhor Jesus em Mateus 4, Satanás agora torna-se um rei pleno. E agora isto acontece mais tarde, ele é falso profeta, ele torna-se besta, e após algum tempo não se cumprir o seu concerto com os judeus, você sabe muito bem, ser-lhe-ão dado o coração de besta nesse tempo. Satanás vai se encarnar, porque quando a igreja sobe, Satanás é banido. Aleluia. Está vendo? Está vendo? Está terminada. Então toda a acusação está terminada. Não há mais acusação contra nós. Veja, enquanto o intercessor ainda está no trono, nós queremos nesta noite que o nosso intercessor ainda se coloca por nós, aleluia, Satanás pode permanecer lá e ficar nos acusando. Porque ele é o advogado da outra parte. Ele é o acusador, diz a Bíblia, dos nossos irmãos. Ele é oponente de Cristo. E Cristo, ele se encontra lá, o oponente encontra-se lá dizendo, mas espere, Adão caiu, Adão fez isto, eu o conquistei, fiz a sua esposa crer numa mentira, e tu disseste que ela seria condenada por isto. Eu o tenho, mas eis que se encontra aqui o mediador. Amém, aleluia.
Você crê que Ele está aqui, o mediador, nesta noite? Amém? O parente redentor, amém? Encontra-se lá com o sangue que pode tomar o coração do mais vil pecador e mudá-lo. O mediador está no trono, sim, Senhor. Satanás disse, mas eles são culpados. E ele pode dizer, não, eles não são culpados. Este Clorox foi inventado e fabricado para tirar manchas, tirar coloração de tinta ou qualquer outra mancha. Eles conseguiram. Ele a desfaz a ponto que você nunca mais pode encontrar. Ela retorna aos gases até chegar à luz cósmica, além da molécula e de tudo mais, até que retorna o original de onde veio. É uma criação. Uma criação teve que vir de um criador, mas toda a química que foram fabricadas e reunidas, elas são desfeitas e acaba nisto. Não resta mais nada. Até mesmo a própria substância aquosa que é combinada com Clorox, que é cinza. Amém? Glória a Deus, está tudo limpo. Isso é o que o sangue do Senhor Jesus Cristo faz ao verdadeiro Filho de Deus. Quando ele confessa esse pecado e fica ali justificado em sua misericórdia, que coisa é ainda tão grande que Deus disse, não consigo me lembrar mais disto. É absolutamente meu filho. Amém. Isto termina tudo. Aleluia. Aleluia. Você é uma filha de Deus, irmã. Aleluia. Glórias a Deus. Toda mancha, toda culpa já foi lançada no cloro. Se não foi algo, se ainda resta algo, nesta noite, neste plano de redenção, revelado para nós. Que mais nós queremos que Deus faça por nós? Ele já fez tudo por nós. Está tudo acabado, está tudo feito, está tudo pronto. Apenas entre em Cristo e diga, Senhor, sou teu, serei teu se tu fores meu, Senhor. Permita Ele lavar toda a mancha, toda a culpa. Lava-me a mim, Senhor, purifica-me a mim, purifica cada um de nós, Senhor, para que não reste mais nada, Senhor, que aquilo volte tudo de onde veio, isso veio de Satanás e volta para Satanás, volta para o inferno, volta para de onde veio, mas eu volto para Cristo, louvado seja o nome do Senhor, amado Deus e amado Pai. Olha, Senhor amado, mãos estão levantadas para o Senhor. E eles desejam perdão, eles desejam sair daqui, Senhor, tão abençoados, tão felizes, renovados, glorificando ao Senhor, gritando glórias e aleluias por esta tão grande obra de redenção que o Senhor tem nos mostrado, nos revelado, Senhor. Deus, opera em nós o teu querer, o teu realizar. Queremos, Senhor, dizer obrigado, Senhor, por esta tão grande mensagem, por esta revelação, por este vinho que nos estimula, que nos anima, Senhor, que faz sair daqui alegres, abençoados. Estamos livres, Senhor, por tua graça e tua misericórdia. Assim pedimos a tua bênção sobre cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Deus vos abençoe, podeis vos assentar. Os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus
Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir para que o Senhor Deus leve cada um de nós para os nossos lar. Que Deus abençoe a irmã Thalita, está conosco mais uma vez. Que Deus abençoe ela, que ela sempre possa, esse desejo dela estar conosco possa cada dia aumentar mais e ela possa estar sempre aqui tendo esse companheirismo conosco. Minha sogra também, irmã Rosário. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelos momentos, Pai, reunidos aqui neste lugar. Pai, pela Tua palavra que ouvimos, Pai, que o Senhor possa, Senhor, dar a nós sabedoria e entendimento para nós entender, compreender, Jesus, a Tua palavra da maneira que ela é e que ela possa viver dentro de cada um de nós e que nós possamos, Pai, nos tornar, Pai, as cartas escritas e lidas diante deste mundo, Pai. Que essas Tuas palavras, Senhor, elas possam estar seladas dentro de cada um de nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos pelo Senhor ter nos chamado, nos predestinado, nos escolhido e nos mostrado, Jesus, esses santos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia estar nos lapidando e limpando, Jesus, purificando, Jesus, com aquele sangue, e que assim, Deus, possamos, Pai, cada dia estar mais próximo, mais perto do Senhor. Que o Senhor esteja presente em nossas vidas em todos os momentos, Pai. Não deixe nós dar um passo, Pai, sem a Tua presença, Pai, mas que possamos, Senhor, onde quer que nós andar, possamos sentir o Senhor bem perto de nós, para cuidar de nós, ajudar, e mantenha, Jesus, o Teu sangue sobre nós, Pai, para que Satanás não tenha o poder, Senhor, de nos tocar, Senhor. É isso, Deus, que nós Te pedimos, buscamos todos os dias, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, nos dirigindo em tudo, Senhor. Leva cada um agora para os seus lares, que possamos voltar, Senhor, sendo guardado pelo Senhor, e que o Senhor continue com cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo, e Te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, fica conosco, Pai. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos, estamos despedidos, irmãos.